Olá a todos, nós somos o grupo Corupira. Desde já agradeço a atenção de todos. Bom, nossa temática escolhida foi sobre os indígenas isolados, sobre desmatamentos e os conflitos territoriais. Na parte da introdução, a gente quis apresentar os tópicos que serão discutidos no texto. O primeiro deles é como a floresta é vista por essa lente do consumo e de produção, sob esse modelo de desenvolvimento clássico, né? Como assim? Ela não enxerga as diferenças, os diferentes modos de viver dos povos originários da Terra. Ela omite as necessidades desses povos tradicionais da Terra com, com a justificativa de um modelo de desenvolvimento clássico, né? Que não enxerga esses diferentes modos de viver com a natureza, né? Esse outro olhar à natureza que existe diversos modos e só vê a natureza como uma fonte de consumo e produção. Sobre os conflitos com a demarcação de terras, é desenvolvido como essa natureza é vista como um capital, né? E, como resultado, esses povos tradicionais da terra lutam por sua sobrevivência na terra que é deles, que foi dos ancestrais deles. É uma luta que perdura desde da invasão dos colonizadores. E essa, essa luta, esse conflito territorial cresce cada vez mais com a invasão ilegal nos territórios. Haja vista que a maioria das invasões se dá de forma ilegal. E essa invasão, essa ideia de desenvolvimento, é forjada por uma ideia de uma formação falsa de um povo brasileiro, a qual exclui toda a pluralidade de modos de viver desses povos tradicionais. Bom, na parte dos indígenas isolados e a relação deles com o meio ambiente, a gente quis desenvolver como esses indígenas, esses povos tradicionais, viviam de forma harmônica com a floresta, né? Um modo de desenvolvimento que vê a floresta como algo integrante, como um só, né? Então, essa ideia colonizadora de trazer progresso aos povos isolados da floresta. Só que essa ideia também traz consigo uma desconexão entre o homem e a terra. Então, é uma ideia que não respeita o meio ambiente e a pluralidade de vida que existe nessa floresta. E na parte da discussão que a gente analisa a perspectiva do colonizador para levar desenvolvimento às tribos indígenas, a gente quis desenvolver sobre essa visão europeia, né, de superioridade sobre esses povos desconhecidos. Então, essa exploração se deu com a justificativa de levar cultura e levar religião a esses povos desprovidos, né? Então, e junto disso, não existe uma consideração desses modos de viver com a natureza desses povos tradicionais, né? Simplesmente é ignorado essa pluralidade para a implementação de uma ideia de desenvolvimento explorador, né? Sobre o viés econômico, que já é uma parte mais atual, né, de análise, aqui a gente discute o avanço do agronegócio para a região norte do Brasil com desmatamento ilegal. E esse avanço do agronegócio se dá com uma ideia de desenvolvimento da economia do país, né? Só que vale destacar que esse avanço ele se dá de forma ilegal, ele se dá de forma desrespeitosa, e não só o agronegócio que avança, né, em região à floresta, também tem um garimpo legal, e esse avanço
sobre a floresta, ele se dá com o afrouxamento de muitas políticas de proteção ambiental, né? Ou seja, há um afrouxamento de políticas de proteção ambiental e com isso muitos fazendeiros, muitos garimpeiros se veem livres para poder explorar a terra, desmatar, colocando o lucro acima de um olhar da preservação desse meio ambiente. Então, sobre o viés econômico também, ele intensifica a disputa por terra na região de proteção florestal, né? Haja vista que é o lugar que os fazendeiros e os garimpeiros se veem como uma fonte de riqueza, né? Bom, sobre as considerações finais, é, é difícil achar uma solução para esse problema, para essa problemática, porque o problema é bastante amplo, né? E a nossa conclusão é que seria o mais ideal seria enxergar nesses povos tradicionais, nessas diferentes modos de viver com a natureza, né? De ver a natureza como um só, estar na floresta, ser a floresta, como diz o Krenak, enxergar outros modos de desenvolvimento, que respeite a natureza, que não a explore, que não a degrade, mas sim ir com ela, se desenvolver com ela e aprender com esses povos isolados, né, na floresta, mas são povos que são cheios de conhecimento e que tem muito a ensinar a flora, tem muito a ensinar, né, a como desenvolver um modelo de vida que respeite o meio ambiente. Bom, mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado.